Hoje teremos a aula sobre segunda e terceira leis de Newton. Vamos começar com a segunda lei de Newton. A segunda lei, ela é considerada a lei fundamental da dinâmica. Por quê? Como ela se trata de uma fórmula, e essa fórmula ela irá resolver vários problemas sobre forças, sobre movimento. Então, ela é considerada uma das leis mais importantes. Bom, então vamos entender a questão do movimento. Eu tenho aqui uma mesa e eu quero empurrar a mesa. Então, eu preciso aplicar uma força sobre ela. Porém, se eu não consigo movimentá-la, eu peço ajuda de alguém. Ou seja, estou somando forças. Ou seja, eu vou calcular o resultado dessas forças. Porém, um outro exemplo, eu quero empurrar a mesa para um lado e uma pessoa quer empurrar para o outro lado. Eu vou ter que também calcular o resultado dessas forças, só que agora opostas. Então, por isso o nome força resultante. Bom, agora eu quero calcular o valor dessa força resultante. Eu tenho que, então, considerar o que eu estou empurrando, a mesa. Qual é a massa dessa mesa? Porque quanto maior for a massa da mesa, maior terá que ser a força resultante. Grandezas diretamente proporcionais. Agora veja, quando eu aplico uma força resultante no objeto, eu vou mudar seu estado inicial de repouso ou movimento. Eu irei alterar, e a alteração da velocidade implica em aceleração. O que nós aprendemos de aceleração? Quando o motorista pisa no acelerador, ele estará alterando a velocidade. Variação da velocidade no decorrer do tempo. Portanto, quanto maior a força resultante, maior será a aceleração. Então, vamos pensar então de como montar essa fórmula. Grandezas diretamente proporcional. Então, vamos imaginar aqui a força resultante diretamente proporcional à massa, a força resultante diretamente proporcional à aceleração. Fica então que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olha a legenda, força resultante, Fr, massa, m, a aceleração. Agora as unidades no sistema internacional. M, massa em quilograma, a aceleração, metro por segundo ao quadrado. A força resultante vai homenagear um dos físicos mais importantes da humanidade, Isaac Newton, portanto, fica N maiúsculo, Newton. Qual a definição, então, de um Newton? Olhando aqui na fórmula, olha, força resultante, 1 Newton, é igual a massa, 1 quilo, vezes a aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. Leitura e interpretação do texto sobre o exemplo da segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica. Pegue seu caderno e resolveremos juntos esse exemplo. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Exemplo sobre segunda lei de Newton. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, então aqui está o objeto, atuam duas forças de mesma direção, ou seja, nesse caso elas são horizontais, só que em sentidos opostos. Então, a força 1 é horizontal e para a direita, 60 newtons, e a força 2 é horizontal e para a esquerda, 20 newtons. Então, ele quer saber qual a aceleração que esse objeto vai ficar sujeito. Vamos resolver então. Resolução. Para descobrir a aceleração
Nesse caso, onde nós temos forças envolvidas, nós vamos usar a segunda lei de Newton. Lei fundamental da dinâmica, onde a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Vamos então achar a força resultante. Quando elas são em sentidos opostos, vai ser a maior menos a menor. Portanto, 60 menos 20, igual a massa. A massa é igual a 20 quilos. E a aceleração eu desconheço, portanto, eu irei copiar. 60 menos 20, 40, que é igual a 20 vezes a aceleração. Se eu quero saber a aceleração, eu vou deixá-la isolada. E o 20 que está multiplicando vai lá embaixo dividindo. Portanto, ficará 40 dividido por 20 igual à aceleração. Vamos cancelar os zeros e fazer a divisão. Portanto, a aceleração é igual a 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. Esta é a resposta do exemplo. Ok? Valeu, pessoal! Agora, a terceira lei. A terceira lei é o enunciado, assim como a primeira lei, lei da inércia, que já vimos em aulas anteriores. Só que não é por isso que deixa de ser menos importante. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Qual é o enunciado? A toda ação há sempre uma reação de mesma direção, mesma intensidade, só que sentidos opostos. Então vamos lá. Intensidade quer dizer valor numérico. Um exemplo: ao andarmos, empurramos o chão para trás, ação, e o chão nos empurra para frente, reação. Ao nadarmos, empurramos a água para trás e a água nos empurra para frente. Um avião a hélice. A hélice empurra o ar para trás e o ar empurra o avião para frente. Numa nave, num foguete, na hora que tem a explosão, os gases são ejetados para baixo e assim os gases empurram o foguete para cima. Vamos ver esse exemplo aqui da terceira lei de Newton. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. Leitura e interpretação do texto. Agora vamos então analisar as alternativas. Letra A. O estudante está correto, sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. Letra B. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. Letra C. O estudante está correto e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. Letra D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Nessa resolução, vamos analisar cada item. Letra A, errada. Porque os pares de ação e reação podem ser formados por forças de contato, em que há interação direta entre os dois corpos, quanto por forças de campo, em que há interação à distância entre dois corpos. Letra B. As forças de ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Letra C. Errada.
A força normal e a força peso atuam sobre o mesmo corpo, por isso não constituem um par de ação e reação. Letra D, errada. As forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Letra E, correta. Haverá equilíbrio quando as forças que atuam no mesmo corpo possuírem mesma intensidade e sentidos opostos, mas esse não é o caso da terceira lei de Newton, pois nessa lei as forças atuam em corpos diferentes. Valeu, pessoal! Pois é, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Se vocês gostaram, deixe um like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal!